Deus não vê como o homem, que só consegue enxergar a aparência. Deus vê o coração e sabe das intenções por trás das atitudes. Irei falar sobre a história de Balaão, que é bem conhecida, especialmente pelo episódio em que Deus abriu a boca de sua jumenta e ela falou. A Bíblia é a palavra de Deus. No livro de Números, capítulo 22, versículo 12, nos diz assim: Então disse Deus a Balaão: Não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Eu sou Érica Kátia e sejam bem-vindos ao meu canal EBD Aprender para Crescer. Peço a ajuda de todos vocês para se inscrever no meu canal, deixar o seu curtir, ative o sininho de notificação e compartilhe em suas redes sociais para que outras pessoas conheçam o meu canal. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. O povo de Israel estava em uma jornada em direção à terra prometida. Durante essa jornada, tiveram muitas guerras, com importantes vitórias. Eles tinham derrotado os amorreus e conquistado toda a terra de Bazã. Naquele momento, eles haviam acampado nas campinas de Moabe. Moabe é o nome histórico de uma faixa de terra montanhosa no que é atualmente a Jordânia, ao longo da margem oriental do Mar Morto. Na Idade Antiga, pertencia ao reino dos Moabitas, um povo que estava frequentemente em conflito com seus vizinhos israelitas. Balaque foi um rei moabita que tentou prejudicar o povo de Israel. Ele ficou conhecido na história bíblica por ter contratado Balaão para amaldiçoar os israelitas. Balaque viveu no período em que Israel peregrinava pela península do Sinai, após sair do Egito em direção à terra prometida. Quando o rei Balaque viu que os israelitas eram numerosos e tinham ganhado muitas guerras contra as cidades fortes, e com ele estava o Deus Todo-Poderoso que os tirou da terra do Egito com mão forte, Balaque ficou com muito medo, temeu a invasão dos israelitas às suas terras. Fez uma aliança com os midianitas para fazer oposição a Israel. Por isso o rei mandou mensageiros para um homem chamado Balaão. Balaão, filho de Beor, e morava em Petor, que ficava junto ao rio Eufrates. Ele não era israelita, mas um sacerdote adivinho, que pode anteriormente ter sido um verdadeiro seguidor de Deus e depois ter se afastado da fé, tornando-se um feiticeiro. Além das passagens no livro de Números, capítulo 22, 24 e 31, Balaão é mencionado em outros livros do Antigo Testamento. No Novo Testamento, ele também é mencionado sempre de forma negativa. Lá se foram os anciões dos Moabitas e Midianitas, com a oferta do rei Balaque, que era o preço dos encantamentos em suas mãos, e com o recado do rei, que dizia assim: Eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, e está parado defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa este povo, pois mais poderoso é do que eu. Talvez o poderei ferir e lançar fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Balaão tinha uma grande fama. Era justamente porque a quem ele abençoava era abençoado, e a quem ele amaldiçoava era amaldiçoado. Passou a ser conhecido entre muitas nações daquele tempo. Só tinha um probleminha: Balaão gostava demais de dinheiro, e todos sabiam muito bem disso. Balaão não despachou os homens, pediu apenas que eles passassem a noite na casa dele, e de manhã ele diria o que Deus havia decidido. Balaão decidiu consultar o Senhor. Então disse Deus a Balaão: Não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. De manhã, Balaão despediu a comitiva do rei Balaque e disse que Deus se recusou a deixá-lo ir com eles. Balaque não se deu por vencido e mandou outra comitiva, e com uma proposta
proposta irrecusável. Rogo-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Observe que o rei Balaque não pensou na possibilidade de Balaão não aceitar sua proposta. Pediu apenas que ele não se demorasse e dobrou sua oferta de dinheiro. Nenhuma quantia em dinheiro ou lugar de honra vale o comprometimento das suas convicções. Balaão tem um problema interno muito real, o mesmo que Judas, o amor ao dinheiro. Balaão tornou a pedir que os príncipes pernoitassem em sua casa, pois no dia seguinte ele daria sua resposta. Pois bem, a decisão de Balaão era ir com a comitiva de Balaque, em troca de ouro e prata. Deus já havia dado sua sentença, já tinha determinado que Balaão não fosse com aqueles homens e que não amaldiçoasse Israel. De noite, veio Deus outra vez falar com Balaão e disse-lhe: se aqueles homens vierem chamar-te, levanta-te, vai com eles. Todavia, farás somente o que eu te disser. O que temos a partir de agora é Deus dando corda. Deus está permitindo que ele acompanhe a comitiva dos moabitas com o objetivo de ensinar, de provar o coração de Balaão. Não temos aqui Deus concordando com Balaão amaldiçoar o seu povo. Ou seja, deixa ir. Não quer dizer que está concordando amaldiçoar. Tanto que ele diz no final do versículo 20, farás somente o que eu te disser. O que Deus esperava aqui é que Balaão compreendesse que ele não estava de forma alguma concordando com a sua atitude. Uma das maiores transformações que Deus promove nas nossas vidas é uma mudança de mentalidade, ou seja, uma mudança no nosso modo de pensar. O desejo de Deus é gerar em nós a mente de Cristo. Mas Balaão, de coração cego pelas riquezas que receberia, não vê isso. Não vê que Deus queria outra coisa dele. Balaão vê apenas as vantagens que receberia, já que Deus estava aparentemente concordando com ele ir. No livro de Jeremias, capítulo 17, do 9 ao 10, diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Balaão montou em sua jumenta e seguiu com os príncipes de Moabe. O texto diz que acendeu a ira de Deus contra Balaão, porque ele foi com a comitiva dos moabitas. Por que Deus permitiu Balaão seguir com a comitiva e se irou depois que ele foi? Balaão demonstra que ele estava dividido entre obedecer ao mandamento de Deus, que está no final do versículo 20, farás somente o que eu te disser, e a avareza em seu coração devido às riquezas de Balaque havia prometido. Foi por causa do mau coração de Balaão, cheio de avareza, que o anjo do Senhor veio de encontro a ele como seu adversário. Muitas vezes em nossas vidas queremos tanto alguma coisa que não é da vontade de Deus e insistimos tanto com Deus que Deus acorda para irmos por um pouco de tempo e de alguma maneira Deus nos faz mudar de ideia e enxergar o seu verdadeiro propósito em nossas vidas. E o anjo do Senhor se pôs no caminho contra Balaão, que seguia com sua jumenta. A jumenta viu o anjo do Senhor com a espada desembainhada na mão. Já Balaão, que se dizia um profeta de Deus, cego pelas possíveis riquezas, não conseguia ver o anjo do Senhor e ainda espancava sua jumenta, que tentava salvar-lhe a vida. Na primeira vez, a jumenta se desvia do anjo, saindo da estrada e vai para o campo. E Balaão bate nela e ela volta para o caminho. Pela segunda vez, mais para frente, o anjo aparece de novo e a jumenta tenta se desviar do anjo, só que agora tinha uma parede de um lado e do outro. E a jumenta se espreme contra a parede, apertando o pé de Balaão na parede. E Balaão bate nela de novo. Pela terceira vez,
Mais para frente, o anjo aparece mais uma vez. Só que dessa vez a jumenta não conseguiu se desviar, por isso ela se deitou no meio da estrada. Então Balaão bateu na jumenta outra vez. Meus irmãos, quantas vezes nós nos colocamos em perigo quando ignoramos a orientação e os avisos de Deus, cegos e obcecados pelos prazeres mundanos, e não enxergamos que caminhamos a passos largos para a destruição, ao invés da salvação. Deus, com seu grande amor pela vida de Balaão, fez que um sobrenatural acontecesse. Ele abriu a boca da jumenta e fez que ela falasse. E ela perguntou para Balaão: que te fiz eu? Que me espancaste essas 3 vezes? E Balaão responde: porque zombaste de mim? Tomara que eu tivesse uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse: porventura não sou eu a tua jumenta, em que montaste desde o tempo em que fui tua até hoje? Costumei eu alguma vez fazer assim contigo? Balaão diz: não. Então Deus abre os olhos espirituais de Balaão, que vê o anjo do Senhor que está no caminho e a sua espada desembainhada na mão. Balaão inclinou a cabeça e se prostou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse: por que já 3 vezes espancasse a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Se ela não se desviasse de diante de mim, na verdade que eu agora te haveria matado, e a ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, porque não sabia que estavas neste caminho para te opores a mim. E agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. E disse o anjo do Senhor: vai-te com estes homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, esta falarás. Na sequência da história, Balaão continua indo com esses homens até o rei dos Moabitas. Quando chegou em Moabe, contou para o rei que não poderia amaldiçoar o povo de Israel. Mas o rei insistiu que ele amaldiçoasse e o levou ao alto de um monte, de onde podia avistar o acampamento dos israelitas. Mas Deus ordenou a Balaão que os abençoasse ainda mais. O rei ficou furioso, porém viu que não tinha jeito, pois o que Deus abençoou, o homem jamais pode amaldiçoar. Assim o povo foi abençoado e prosseguiu na caminhada rumo a Canaã. Toda essa narrativa demonstra que devemos ter cuidado com aquilo que move as nossas atitudes. Atitudes movidas pela ganância, pelo orgulho, pelos maus propósitos no coração, fazem com que arrumemos jeitinho de distorcer a vontade de Deus, o que, é claro, irá trazer muitas dores, que Deus poderá permitir em muitos casos para nos ensinar. O melhor sempre será obedecer com clareza as orientações de Deus, colocando nessa obediência um coração humilde e fiel. Ainda que alguém da linhagem de Balaão seja seduzido a agir contra os remidos do Senhor, Deus está no controle e nos protege. No livro de Números, capítulo 24, versículo 23, nos diz assim: pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora, se poderá dizer de Jacó e de Israel: que coisas tem feito Deus? Obrigado por ficar até o final. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um grande abraço. Tchau!